Olá, esse é o 22º programa da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB e hoje a gente vai destacar um livro especial, um livro que tem circulado muito, não é? E tem sido cada vez mais praticado, a meu ver, nas escolas e cada vez mais pensado, refletido para uma pedagogia atual que se chama justamente Pedagogia da Autonomia, não é? E é um dos livros mais importantes do final da carreira do Paulo Freire enquanto pessoa viva, não é? Depois vieram os livros póstumos, os livros destacados em sequência, mas esse é um dos últimos livros que o Paulo Freire escreveu, quis divulgar e teve uma intenção de que ele circulasse o mais amplamente possível para que servisse de base para os professores, para os educadores, enquanto prática educativa. Não é? Esse livro, no final das contas, relaciona a questão da formação docente com o empoderamento ou com a autonomia, não é, dos educandos, não é, para que cada vez mais consigam ler o mundo, ler as palavras, ler os conteúdos, entender cada vez mais tanto os conteúdos escolares como outros saberes para poder se situar num mundo cada vez mais complicado e cada vez pedindo a deliberação e a intervenção de cada pessoa como sujeito, não é? Então, para isso, além do destaque desse livro, esse livro já está na sua edição muito volumosa, não é? Ele já circulou para inclusive vários países, não é? Eu queria começar a destacar o que é que o Paulo Freire entende por essa pedagogia da autonomia, o que é autonomia para ele, não é? Qual é a intenção básica dessa proposta, e eu começo a destacar justamente trechos da pedagogia da autonomia para a gente tentar entender melhor isso. Ele diz o seguinte, olha só: uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a outredade, o não eu ou o tu que me faz assumir a radicalidade do meu eu. Ele destaca isso na pedagogia da autonomia, não é? Mostrando o que é que ele entende, não é? Por essas condições que devem ser criadas a partir do trabalho dos próprios professores, professoras, educadores e educadoras, para que os alunos cada vez se assumam mais como sujeitos pensantes, criativos, que aproveitem a vivacidade que tem nos vários períodos da sua vida, não é? Inclusive a reconhecer os seus direitos e a exercitá-los, não é? Sempre em relação, em respeito aos outros, em relação a uma coletividade, em relação aos seus próprios colegas, para começar na sua escola, na sua sala de aula. E eu volto a destacar outra fala do Paulo Freire justamente nesse sentido. Veja só, ele caracteriza essa questão do ensinar e o aprender no Pedagogia da Autonomia, porque os tópicos da Pedagogia da Autonomia são justamente o raciocínio sobre a simbiose, o diálogo, a inseparabilidade entre a aprendizagem e o ensino, não é? Ele diz assim, veja só: ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do ciclo gnoseológico, em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A dodicência, ou seja, a docência e a discência, e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnoseológico.
você já sabe que para o Paulo Freire a questão da aprendizagem, do conhecimento, da construção do conhecimento é absolutamente vital, não é? E ele relaciona isso então com a questão da aprendizagem e do ensino, não é? Ele diz que o ensino é uma decorrência da aprendizagem. Se ensina porque se tem capacidade de aprender. Eu quero destacar aqui uma fala que vai ser longa, um escrito do Paulo Freire que vai ser longo, mas que é necessário para caracterizar tudo isso. Então, primeiro nós vamos destacar, para depois ir comentando cada uma das partes do destaque que ele faz justamente no Pedagogia da Autonomia. Veja só como ele fala, veja só. Se na experiência da minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nessa forma de compreender e de viver o processo formador, eu, o objeto agora, terei a possibilidade amanhã de me tornar o falso sujeito da formação do futuro objeto do meu ato formador. Veja só, vou interromper um pouco essa fala do Paulo Freire para destacar essa relação sujeito-objeto na construção do conhecimento e na formação tanto dos educadores como dos educandos, como sendo muito importante. Para ele isso é decisivo. Mas continuo na fala dele, veja só. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma a ser formado. Isso não é só um jogo de palavras, não é? É uma questão de retroalimentação entre o formador e o que é formado num diálogo, vamos dizer assim, cada vez mais permanente, não é? Entre educador e educando, não é? Entre professor e aluno, entre professor e estudante, que se faz na escola ou fora da escola de uma maneira fundamental, tanto nas experiências escolares como nas experiências não escolares. E ele continua, veja só, não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar de diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém, não é? É por isso que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto, alguma coisa, não é? E um objeto indireto, alguém. Do ponto de vista democrático em que me situo, diz o Paulo Freire, não é? Mas também do ponto de vista da realidade metafísica em que me coloco e de que decorre a minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados, e sobre que se funda a minha inteligência no processo de conhecer, ensinar é algo mais que um verbo transitivo relativo. Veja o destaque que o Paulo Freire faz, e quando ele destaca essa questão do verbo, ele diz que precisa destacar a questão da ação, de uma ação que é prática, mas ao mesmo tempo que é reflexiva na formação. Não é? A gente precisa atentar para as palavras do Paulo Freire para pensar que isso não é só um jogo de palavras, mas é um jogo de relatividade, de complementaridade entre formação, não é? E educação, entre ensinar e aprender na escola atual. Olha só, ele continua assim, olha, ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. E foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível e depois preciso trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensinar.
É bom destacar isso justamente num livro que se preocupa com essa relação ensino-aprendizagem, como é a questão do livro Pedagogia da Autonomia, não é? E quais são os saberes necessários à prática docente, não é? Onde ele destaca, mais uma vez, repetindo que não há docência, não há ensino sem discência, sem aprendizado e vice-versa. Para terminar essa citação, não é? Que eu fiz destaque aqui nessa parte desse programa, ele diz que aprender precedeu ensinar. Em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer, diz ele, que inexiste validade no ensino que não resulta de um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado. Veja só como ele valora essa questão do ensino em relação à aprendizagem. Isso é importante da gente notar, essa inseparabilidade tão incisiva que o Paulo Freire coloca entre aprendizagem e ensino, e eu acho que isso serve de base para repensar, não é, a nossa escola, suas metodologias, seus livros didáticos, seus aparatos escolares de uma maneira geral. Mas a gente continua a destacar essas ideias presentes nesse livro Pedagogia da Autonomia, no segundo bloco desse nosso programa. No começo desse segundo bloco do nosso programa 22, eu faço questão de destacar um final da fala anterior, porque nos remete a tudo que a gente pensou nesse primeiro bloco do programa. Paulo Freire diz assim: quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar a aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade. Não podia faltar esse final de fala do Paulo Freire que eu trouxe a partir do primeiro bloco desse programa. É muito importante esses valores que ele destaca justamente nessa prática de ensinar a aprender. Não é? A diretividade, a questão política, a questão ideológica, a questão gnoseológica, a questão pedagógica, estética, ética, e ele termina em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade. Não é? Veja só que valores que ele coloca, justamente pensando, como a gente vem fazendo em programas anteriores, numa escola cada vez mais cidadã, cada vez mais democrática e uma escola que constrói direitos, como a gente vem falando ao longo dessa nossa programação. Mas agora eu queria entrar de maneira específica nesse programa, nos capítulos que fazem o livro Pedagogia da Autonomia. Nesse livro ele destaca 3 partes principais. Na primeira ele diz, não há docência sem discência. Na segunda ele vai trabalhar, ensinar não é transferir conhecimento. E na terceira parte ele vai dizer que ensinar é uma especificidade humana. Não é? São os títulos dos 3 principais capítulos desse livro. Não é? Não há docência sem discência. Não é? Ele diz que ensinar não é transmitir conhecimento, não é? E ao mesmo tempo diz que ensinar é uma especificidade humana. Não é? E ele faz esses 3 capítulos sempre usando o verbo ensinar. Não é? Só que você já entendeu, por isso a gente fez todo esse destaque até aqui nesse programa, que para ele aprender e ensinar não se separam, não é? E mais do que isso, ensinar para ele é uma decorrência do aprender, é uma consequência do aprender, e isso é um ciclo, como ele diz, um ciclo gnoseológico, não é? Que não para, que está sempre em movimento. Então, nesse primeiro capítulo da Pedagogia da Autonomia, ele destaca alguns tópicos que eu vou fazendo aqui o comentário em cada um deles. O primeiro tópico ele diz, ensinar exige rigorosidade metódica.
não é? Quer dizer, ensinar e aprender exige método, exige metodologia, e essa metodologia vem influenciada no Paulo Freire desde a escola nova, desde os métodos ativos, não é? E vem influenciada por uma questão fundamental da conquista do conhecimento, não é? Como você já sabe, numa simbiose, numa junção para ele, não é? Do conhecimento comum com o conhecimento elaborado. Mas isso existe um método, existe uma sequência, existe uma logicidade que deve ser levada em consideração. No segundo tópico desse capítulo, ele diz: ensinar exige pesquisa. Aliás, para ele, ensinar e aprender não se desliga da questão da pesquisa. Ele diz que eu ensino e aprendo justamente porque eu pesquiso. A pesquisa deve ser uma parte colocada como inerente ao próprio trabalho do professor, da professora. Para ele, pesquisa não é algo que está apenas colado ao aprender, ao ensinar, mas que é coisa intrínseca do processo de aprendizagem e de conhecimento e de ensino. Isso é fundamental, não é? O terceiro tópico desse capítulo também é muito interessante. Ele diz: ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Né? Olha só, isso não é propriamente novidade para a gente. Aliás, nesse livro Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire, como ele é um dos últimos livros que ele escreveu, ele vai juntando todas as suas ideias e os seus conceitos. Não é? E a gente já sabe que ele defende essa ideia. Ensinar exige respeito ao saber que os educandos trazem para dentro da prática educativa. Não é? Isso é fundamental e é parte dessa questão dialógica que ele tanto ressalta. No quarto ponto desse primeiro capítulo, não é? Os três outros, então: ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige o respeito aos saberes dos educandos. O terceiro ponto: ensinar exige criticidade, exige consciência crítica. Não é? Os conteúdos para ele e para todos nós, eu acho que já dá para entender isso facilmente, não são neutros. Os conteúdos exigem sempre uma criticidade em relação a eles para ver contexto, para ver a sua estrutura, para ver como é que eles se situam, como é que eles formam, como é que eles ajudam cada educando e cada educando ser cada vez mais ser humano, no sentido de ser completo a sua hominização. Né? Hominização é o sentido do ser humano ser cada vez mais humano. Não é? O Paulo Freire, mesmo que isso pareça repetido, é a ênfase que ele dá a isso. O quinto ponto, ele diz: ensinar exige estética e ética. Não é? Quer dizer, existe um desenho, existe uma posição em relação ao mundo, existe um comportamento, não é? Existe uma relação recíproca, educador-educando, e existe um posicionamento do comportamento de todos os sujeitos que fazem a escola. Um outro ponto importante para ele, nesse primeiro capítulo, ele diz: ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, não é? Não adianta só as palavras que voam e que vão embora, mesmo estando presentes nos livros didáticos. O exemplo é fundamental enquanto prática, enquanto dia a dia, enquanto cotidiano, não é? Nós não podemos falar de democracia, vou usar aqui uma expressão, da boca para fora, mas democracia é algo a ser praticado, é algo a ser concretizado, inclusive, não é? Dentro da escola. Outro ponto fundamental, e é inevitável esse ponto, ele diz: ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição da discriminação. Vale a pena repetir, não é? Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. Eu estou aqui me lembrando de um dos livros que eu mais destaquei nessa nossa trajetória dos outros programas, que tem aquele título Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Ele diz sempre que a atividade docente é uma atividade de risco no sentido das incertezas, não é? Mas é também uma atividade
que exige sempre a prospectiva do novo, do diferente, não é? E a rejeição, não é? A enfática rejeição de qualquer tipo de discriminação, não é? Isso a escola é fundamental nessa questão, numa sociedade que muitas vezes discrimina as pessoas pelos vários matizes da sua formação, seja em relação à raça, a sexo, a questão de gênero, as várias questões sociais que hoje estão muito presentes na nossa sociedade. Um outro ponto fundamental que ele destaca, ele diz assim: ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Olha só, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Muita gente vai para a escola ou pensa que a escola ela só se faz em torno de uma prática, como isso fosse um exercício do que a gente podia chamar de praticismo e que a teoria teria um valor menor, a reflexão crítica teria um valor menor. Ele diz que não. Ele diz que a prática deve ser sempre circunstanciada por uma reflexão crítica, inclusive para poder melhorar essa prática. Uma das formas de melhorar a prática é poder ter uma reflexão crítica e uma reflexão crítica por parte de todos os sujeitos que compõem a escola, que compõem a educação sistematizada que ele está focando aqui nesse livro Pedagogia da Autonomia. Por fim, nesse primeiro capítulo, ele diz que ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Isso não é pouco, isso não é qualquer coisa, vamos dizer assim, para falar simples, não é? Educar exige a assunção da identidade cultural a partir da identidade da cultura que os próprios educandos trazem e fazem disso a escola de uma maneira ou de outra. Não é? A escola que não procura respeitar as identidades que estão presentes no seu dia a dia é uma escola em que os sujeitos dela não sentem que tem um pertencimento ou uma raiz maior em relação àquela escola. Perceba agora essas falas todas que eu destaquei, 9 falas nesse primeiro capítulo, como elas se somam, como elas são complementares. Não é? Quando ele diz que ensinar exige rigorosidade metódica, ao mesmo tempo ele está dizendo que exige reflexão crítica. Quando ele diz que precisa se pensar seriamente nos conhecimentos, nas aprendizagens, a partir dos saberes que os educandos trazem para a escola, ele destaca essa questão, não é, do diálogo, da necessidade da metodologia ser cada vez mais adequada a isso. Quando ele diz que as palavras não podem ser só palavras, mas precisam ser exemplos, ele mostra essa questão das atitudes, não é? As questões que são inerentes às atitudes, tanto dos educandos, como dos educadores, como dos gestores escolares. Quando ele diz que precisa se aceitar o novo e rejeitar qualquer tipo de discriminação, ele mostra mais uma vez a sua intenção de ajudar, com suas ideias, a construir uma escola cidadã e uma pedagogia que aposte na autonomia dos educandos, dos educadores, dos que fazem a escola. É fundamental, então, entender esses pontos que eu destaquei e, claro, cada vez mais a gente precisa repetir em todos os programas que a gente não cita o livro A ou o livro B, seja do Paulo Freire ou do outro autor, só por citá-los, mas é para sempre convidá-los e convidá-las a ler o Paulo Freire e a ler outros autores que podem ser, inclusive, complementares às suas ideias. Eu repito que esses programas que a TV UFPB nos proporciona são maneiras de convidá-los, não é, a ler cada vez mais o Paulo Freire e, a partir das suas ideias, pensar a educação, pensar a escola, pensar a reorientação que a gente pode dar a essa coisa tão importante que é a educação e a escola. Claro que isso vai continuar. Por enquanto, nós agradecemos mais uma vez o seu acompanhamento e convidamos para que a gente continue junto no próximo programa da TV UFPB, nessa série Paulo Freire Vivo.